Amém, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Se quiser botar mais cadeira aqui na frente, pode botar. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Está desligado aí. Acho que é lá agora. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no capítulo de número 27 de Atos. Estamos chegando já ao final. Eu creio que se nós tivéssemos organizado, não sairia tão bem planejado. Nós vamos concluir, se Deus assim permitir, no domingo. E na segunda-feira, se Deus assim também o permitir, vamos iniciar a nossa nova série no Evangelho de Mateus. Vamos abrir agora no capítulo 27. O título da nossa mensagem no dia de hoje é Uma Viagem Emocionante. Sei que muitas pessoas têm uma tendência de achar que a religião ela é chata, e de verdade, né? Realmente a religião é chata. Mas nós não fomos chamados a uma religião, nós fomos chamados a um caminho. Inclusive em Atos nós temos ouvido esse termo, caminho, em relação aos seguidores de Cristo, de maneira repetida. Pois nós fomos chamados a uma caminhada. A fé cristã não é algo estático, não é algo parado, mas a fé cristã é algo dinâmico. É algo que exige da gente uma entrega, exige da gente uma transformação, pois aqueles que verdadeiramente não foram transformados pelo poder do Espírito Santo não conseguirão completar a jornada que foi proposta. Então nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo agora ele vai iniciar essa sua viagem. Ele já havia ficado 2 anos preso em Cesareia, como nós vimos. E agora, depois que os judeus tramaram outra cilada, nós vimos isso, tentando enganar o novo governador da província, Festo, que ele fosse julgado novamente no Sinédrio. O objetivo era justamente deslocar Paulo de Cesareia, que era a capital administrativa da província, para Jerusalém. E nesse percurso eles armariam uma cilada para assassinar Paulo. E o Senhor então concede a Paulo essa sabedoria para que Paulo dissesse: não, eu quero ser julgado pelo imperador. Não tem mais o que ser julgado em Jerusalém. Essa causa em Jerusalém já foi definida. Eles não creem naquilo que eu disse para eles. Então, eu apelo para Roma. E o Senhor já havia apontado isso para Paulo. Logo no início da prisão de Paulo, nós vimos no capítulo 23, quando o Senhor aparece para Paulo e diz: Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Então Paulo agora entende esse plano de Deus e ele apela para César. E então Festo espera a ocasião, e agora aqui ele está enviando Paulo até Roma. E há de se pensar que talvez os problemas estivessem pelo menos temporariamente cessados. Não. Uma simples viagem de navio para um cristão é algo perigosíssimo. Quando o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, ele diz: em tudo somos atribulados. Ele não estava sendo, irmãos, de maneira nenhuma exagerado. Ele está falando uma realidade do mundo espiritual que é sentida também no mundo físico. O cristão é atribulado. Quando ele dorme, quando ele acorda, quando ele faz uma refeição, tudo para um cristão. Perceba, irmãos, quando eu estou usando esse termo cristão, eu quero falar um cristão verdadeiro. Se você não se enquadra nisso, fique tranquilo. Mas um cristão verdadeiro, em tudo ele é atribulado. Tudo para ele vai ter dificuldades, e isso é positivo, porque são essas dificuldades que fazem com que ele constantemente enxergue a sua total dependência a Deus. Nós vemos até que para fritar um ovo a gente precisa da ajuda de Deus. Mas você não sabe fritar um ovo? Não é só colocar a frigideira, o óleo e... Não, meu filho.
Não é assim não, é difícil. Então, tudo para um cristão é difícil. E aqui a gente vai ver, Paulo agora está sendo enviado para a Itália. É uma viagem para que ele fosse julgado lá em Roma. Mas essa viagem é perigosa. Mas Paulo já sabia o que era passar perigos no mar. Não se esqueça, irmãos, quando Paulo está passando por isso aqui em Atos, nós estamos, segundo os historiadores cristãos, nós estamos mais ou menos aqui no ano 59 da era cristã. O apóstolo Paulo já tinha escrito 1ª e 2ª de Coríntios. Em 2ª de Coríntios, quando Paulo vai descrever os seus sofrimentos por amor a Cristo, ele fala que ele passou por quantos naufrágios? 3. Então Paulo já sabia que o negócio era difícil. Ele já havia dito, eu passo perigo no mar, eu passo perigo na terra. Onde eu estou é perigoso. Paulo já sabia, então ele estava em constante oração. Ele já, inclusive, tinha passado um dia e uma noite na voragem do mar, ou seja, o navio que ele estava afundou e ele ficou preso a um pedaço de madeira até esperar outro navio salvar ele. Então Paulo sabia o que era isso. E Paulo agora está iniciando essa nova etapa da sua missão. Perceba que para um cristão, irmãos, tudo é uma missão, tudo faz parte da missão. Se eu estou no hospital, internado, isso faz parte do meu ministério. Se eu estou numa fila de supermercado, isso faz parte do meu ministério. Meu ministério não se restringe apenas à igreja e nem aos eventos que são feitos como igreja. Um evangelismo, por exemplo, em Vista Alegre. Não, onde eu estou desempenhando um serviço para Cristo. E nós precisamos entender que nós devemos aprender a ser cristãos e não religiosos. O religioso é aquele que pratica uma religião, seja ela qual for, inclusive a religião evangélica. O cristão não. O cristão é aquele que teve um encontro pessoal com Cristo e isso transformou a sua vida. Então ele faz supermercado como cristão. Ele pratica atividade física como cristão. Tudo o que ele faz, ele é um cristão naquele lugar e naquela função que ele está fazendo. Tudo é para Cristo. Isso é um cristão. Por isso que é tão difícil encontrar um cristão hoje em dia. Você pode encontrar pessoas religiosas. Pessoas religiosas são fáceis de se encontrar. Inclusive o ser humano, ele naturalmente é religioso. Você percebe isso se você estudar um pouco da sociologia, né? Você vai aprender que a maioria das sociedades que formam o nosso mundo, eles têm algum tipo de religiosidade. O ateísmo é um número muito pequeno, mas absolutamente isso não significa que isso é algo positivo, porque só existe um caminho que leva a Deus. Só existe um caminho que leva à salvação. Todos os outros caminhos você verá Deus, mas em juízo. Então aqui no capítulo 27 nós iniciamos. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália. Por que ele está indo para a Itália, pastor? Ele não devia ir para Roma. Roma fica onde, irmão? Roma fica onde, irmão? Roma fica onde, irmãos? Aonde? Ah, eu pensei que era aqui. Eu pensei que o bairro de Roma ficava ali na cidade baixa. Paulo estava vindo para cá. Não era para cá, não? Ah. Então, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Esse centurião aqui. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. E eu acho isso tão bonito, irmãos, porque assim, esse Aristarco aqui, ele está indo como companheiro de Paulo e Lucas nessa missão.
E como nós aprendemos, só existia uma possibilidade. A história nos mostra que quando alguém ia ser julgado, só existia uma possibilidade de alguém acompanhar essa pessoa. É se ele se inscrevesse como escravo. Então, para Aristarco ser companheiro de Paulo, ele disse: olha, eu sou escravo dele. Por isso eu vou com ele, para servir a ele durante a viagem. Olha que coisa linda, irmãos. A gente vive num mundo assim de egoísmo, de individualismo, de hierarquia, onde todo mundo quer estar por cima, todo mundo quer fazer algo assim importante, ninguém quer fazer nada simples. Ah, não, isso é muito simples para mim. Eu quero algo assim, sabe, mais magnânimo. E Aristarco diz: não, eu quero acompanhar Paulo. E você é o que dele? Escravo. Olha que coisa, irmãos. Você está disposto a perder para ganhar? Que a gente não está, a maioria daqueles que se dizem cristãos não estão dispostos a nada. Eu vou ser muito direto nessa noite, como eu sempre sou, né? Mas talvez um pouco mais. Quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você gastou com Deus? Hoje são 20 horas, né? Já passaram-se 20 horas do dia 18 de dezembro de 2020. Quanto tempo você orou hoje? E por que você acha que Deus vai falar com você agora? Por que você acha que o louvor tinha que tocar o seu coração se você deixou Deus de escanteio o dia todo e agora você chega aqui na igreja ou talvez pela internet e diz: ó, Deus, fala comigo. Meu filho, então é melhor você ir numa cartomante. Cartomante é que você faz assim: você marca um horário, chega lá, ela abre as cartas e diz lá o que o demônio mandar ela dizer, e você acredita. Mas na igreja, aqui, irmãos, é o ponto máximo do nosso dia, pelo menos deveria ser. O nosso dia deveria ser uma preparação para o momento de hoje, para o momento de agora. Viver cristão, viver a vida cristã, e não apenas ser um religioso. Esse é o grande desafio do evangelicalismo moderno. Ser um cristão genuíno em meio a uma sociedade evangélica que já não sabe mais o que é isso. Já não sabe mais o que é ter tudo em comum. Já não sabe mais o que é a doutrina dos apóstolos. Já não sabe mais. A gente lê Atos capítulo 2. Vem cá, o que Lucas está falando aqui? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, e tinham tudo em comum. Grandes sinais eram feitos. Por que a gente acha que grandes sinais vão ser feitos no nosso meio? Então a gente tem que se perguntar essas coisas, irmãos. Sabe, a gente está vivendo num momento propício para isso. A vacina que a gente precisa é outra. É o arrependimento. E a gente tem que tomar essa vacina todo dia. Sabe, tem tanta gente com medo do Covid. Agora diz que pode pegar a infecção de novo. E aí para quem já teve, que estava se achando: não, eu já tive, já tenho anticorpos. Não, você vai pegar de novo. É sempre esse clima de medo, de desespero. As pessoas vivem como se nunca fosse morrer. E quando morre, parece que nunca viveu. Viva então, para quando você tiver que morrer, você esteja preparado. Quem dizia isso foi um jovem que morreu como Marte. Então a gente precisa se perguntar, irmãos, todos os dias: o meu cristianismo é real? Ou eu sou apenas mais um nesse universo religioso que se professa de Deus, mas que não o conhece de verdade? Paulo conhecia a Cristo, a ponto dos demônios saberem disso. Nós já vimos aqui nesse livro de Atos: eu conheço a Jesus, eu conheço a Paulo que prega Jesus. Quem está falando isso não é uma pessoa, é um demônio.
Os demônios sabiam que Paulo conhecia Jesus. Aí eu pergunto, e a gente conhece? Porque, irmãos, se você é um cristão, você vai passar por muitas lutas. E quem vai te ajudar a superar cada uma delas vai ser Cristo. Ele disse de maneira muito clara, uma criança entende isso: sem mim nada podeis fazer. Nada. É a total dependência de um cristão maduro ao seu Salvador. Então aqui, voltando ao nosso texto, Aristarco, ele diz: não, Paulo, eu quero ir com você também. Não pode, só pode acompanhar o preso se for escravo dele. Não, então me escreve aí como escravo dele. E aí? Versículo de número 3: pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que mandassem vir a Jerusalém. Perdão, eu estou aqui no texto errado, me perdoe. Aristarco, macedônio de Tessalônica, versículo 2: no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade. Quem é Júlio, irmãos? É o centurião que está liderando essa viagem. É ele que está encarregado de levar não somente Paulo, mas outros presos romanos até Roma, para que fossem julgados pelo imperador. E a gente vai ver que tinha muita gente. Mais adiante vai aparecer um número assim, talvez assuste alguns. A gente tem uma ideia, né? Que há 2000 anos atrás só existiam barquinhos pequenininhos que davam para poucas pessoas. E a gente vai ver que o navio que naufragou com Paulo na ilha de Malta tinha 276 pessoas dentro. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio tratando Paulo com humanidade. Júlio era crente, irmãos? Não. Mas você esqueceu que Deus é aquele que amolece e endurece o coração de quem Ele quer, inclusive dos ímpios. É Deus. Paulo já estava passando por tantas dificuldades que Deus estava sempre ao lado dele, Cristo estava sempre ao lado dele. E ele faz com que esse centurião, que por natureza é uma pessoa dura, olhasse para Paulo e tratasse ele com humanidade. Qualquer pessoa, irmãos, com o mínimo de sensatez, ele olhar para Paulo e ver que ele estava sendo injustiçado. Pessoas ímpias como Festo, como o rei Agripa, chegaram a um consenso de que Paulo devia ser liberto, que Paulo não tinha feito mal nenhum. Mas ele está aqui sendo levado para ser julgado diante de César como um prisioneiro comum. Júlio então trata ele com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Olha que coisa, antigamente, irmãos, se você não tivesse pessoas que ajudassem você na prisão, você morria de fome. Na prisão ninguém tinha compromisso de lhe dar roupa, comida, não, você ficava lá preso. O máximo era uma refeição e olhe lá. Então, eram os amigos que assistiam as pessoas, os familiares que assistiam os presos, senão a pessoa ia morrer logo logo. Permitiu ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre. A ideia aqui, irmãos, é que eles estão costeando o litoral. Eles estão aqui no mar Mediterrâneo. Eles estão próximo ao final do ano, aonde não é seguro a navegação. O mar se torna muito revolto, como a gente vai ver aqui. Pastor, como é que você sabe que é perto do final do ano? Paulo vai dizer aqui do dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Ele é celebrado no mês judaico, que para nós varia entre o mês de setembro e outubro, esse período de fim de ano, que a gente aqui está perto da primavera, né? Perto da primavera e verão, e lá eles estão indo começar o outono e o inverno. Então a gente vai ver essas informações aqui na Bíblia, daqui a pouco. Então eles estão costeando o litoral, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali um centurião, um navio de Alexandria. Percebeu? Eles estão mudando de navio.
É como se quem já viajou de avião está fazendo uma conexão. Existem determinados ônibus e aviões que só fazem determinada rota. Então, para você ir para outro lugar, você vai até aqui e daqui você pega um outro transporte. É o que eles estão fazendo aqui. O capitão, o centurião, ele encontra um navio que vai para Alexandria. Alexandria ficava no Egito. E que estava de partida para a Itália, provavelmente levando cereais. Vocês se lembram que nesse período o mundo inteiro ali, aquela região toda é governada por Roma. Então, os historiadores dizem que os cereais que abasteciam Roma vinham em grande parte do Nilo. Até hoje, as regiões, né, que ficam próximas ao rio Nilo, elas são uma das terras mais férteis do mundo para o plantio. O rio Nilo, ele alaga todo ano, e depois, quando ele volta ao seu tamanho normal, aquela região que foi alagada é extremamente fértil para o plantio. E isso era feito, e esse navio provavelmente estava levando uma grande carga de suprimento para a Itália. Então o centurião, ele vai lá e bota os presos dentro daquele navio. Eles estão indo agora para a Itália, mas a gente vai ver que esse navio não vai chegar lá. Nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente muitos dias. Perceba, como eu disse a vocês, nesse período do ano, o mar Mediterrâneo, para os navios que em grande parte eles funcionavam, né, a vela, dependiam do vento. Nesse período do ano era muito difícil a navegação no mar Mediterrâneo. Então eles começaram a navegar vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Olha a dificuldade. Que coisa, irmãos. Tudo na vida do cristão é difícil, né? Olha, irmãos, se alguma coisa na sua vida for um pouco mais tranquilo, desconfie. Veja de novo se você está certinho, se é isso mesmo. Porque quando a gente olha para a Bíblia, o cristão, nesse mundo, ele vai encontrar dificuldades. E mais uma vez eu quero repetir, essas dificuldades são para o nosso bem. Uma pessoa que está confortável, o que ela faz? Ela dorme. Ela cochila. E se ela cochilar, o que é que o diabo vai fazer? Vai pegar ela. A Bíblia não está brincando quando diz: sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, que é o vosso adversário, vive. Então sede sóbrios e vigiais. Você já viu alguma pessoa vigiando dormindo? Você já viu uma pessoa que vai vigiar numa cadeira daquelas, tipo cadeira da vovó, né, que chama, né? Cadeira do papai, que você deita assim, bota as perninhas esticadas. Você já viu alguém vigiando numa cadeira daquela? Vocês já tiveram numa torre de vigia? Tem muito isso nos quartéis, né? Você já viu como é? Meu filho, não tem nem cadeira. Ô rapaz, mas eu vou ficar aqui 6 horas de vigia e vou ficar em pé, e você quer sentar pra quê, ô vigia? O camarada fica lá com a arma lá, meu filho, fica assim, ó. Foi nem piscar o olho. Isso é um vigia de verdade, não os que a gente vê por aí, não. Sede sóbrio e vigiai. Agora vem um monte de crente querendo conforto. Pastor, eu estou querendo ficar um pouco mais confortável na igreja. Varão, então você está na igreja errada. Aqui o negócio é apertadinho. Aqui o negócio, quando você senta, e agora que botou mais cadeira ainda porque está vindo mais gente, você fica assim, ainda mais eu que sou largo. Então, isso é justamente se eu não dormir. Porque se você cochilar, o do lado diz: ô varão, ó o culto. Glória a Deus. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade a Cnido, não sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Irmãos, vocês se lembram dessa expressão vento contrário?
Essa expressão vento contrário vai aparecer lá no momento em que, pela primeira vez, um homem anda sobre as águas. Quem foi ele? O apóstolo Pedro. Mas isso não durou muito tempo, porque um vento contrário roubou a fé dele. O perigo do vento contrário é quando ele sopra a nossa fé para longe. Tem acontecido isso com você? O vento contrário é para fortalecer a sua fé e não para tirar ela. Pedro duvidou, então ele afundou. Mas ele gritou: salva-me, Jesus! Ele falou assim: salva-me, Senhor. Não foi? Você acha que ele gritou baixinho? Salva-me, Senhor. Foi assim, foi? Ou você acha que ele falou como eu falei? Salva-me, Senhor. Como você acha que Pedro gritou? Salva-me, Senhor. Quem faz muito isso é o irmão José, né? Justamente é acompanhado com o movimento de sobrancelha, que só ele sabe fazer. Salva-me. Nem os artistas da Globo sabem fazer esse movimento. Oh, meu Deus, socorro. Ele e o irmão João tem uns trejeitos diferentes assim, é uma testa. O pastor é a cara fechada. Ih, rapaz, não de penou, viu? O pastor chegou assim, ó. Rapaz. É assim mesmo. Navegando sob a proteção de Creta, a ideia de que para evitar os ventos contrários, eles não pegavam mar aberto. Aqui a gente tem não um marinheiro, um capitão que já navegou muito. Então, sabe que quando tem esses ventos no alto mar, aí como é aquelas ondas enormes, irmãos. Essas ondas que a gente vê aqui na costa, não, ondas muito grandes mesmo, e bravias. Então eles vão costeando, porque essa região da costa, a tendência é o quê? Que a influência dos ventos sejam menores. Então eles foram costeando penosamente, chegando a um lugar chamado Bons Portos. Varão, fica aí, varão. O porto é bom. Perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então eles chegaram lá com muito custo, a gente está vendo aqui. Por quê? Porque tinha um camarada chamado Paulo. Tira Paulo do navio, o negócio anda, ó, tranquilo. Mas Paulo estava lá. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, ó, por enquanto a navegação só estava o quê? Lenta. Agora ela ficou o quê? Você viu como é no cristianismo? Então, quando o negócio começar a ficar lento, irmão, dobra o joelhinho, viu? Que de lá para cá vai vir um negócio aí que vai precisar de fé. E já passado o tempo do dia do jejum, se lembra que eu falei para vocês? Que dia é esse do jejum? É o dia chamado até hoje de Yom Kippur, pelos judeus. É celebrado nesse 7º mês do calendário judaico, que vai mais ou menos entre os meses de setembro e outubro do nosso calendário, né? Até hoje, os judeus eles celebram esse dia chamado dia de Yom Kippur. Está entre as festividades tradicionais do calendário judaico. Então, aqui, Lucas ele traça isso. Eles estão mais ou menos aqui por volta de setembro, outubro, do ano que deve ser provavelmente o ano de 59 antes de Cristo, por conta das informações históricas presentes aqui no livro de Atos. Então, já passado esse dia, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Irmãos, a pessoa mais experiente era Paulo. Já tinha passado por 3 naufrágios. Mas não é só experiência, irmãos. Ele tem o Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você. Você tem um amigo que é cheio do Espírito Santo. Quando esse amigo cheio do Espírito Santo te der um conselho, ouça. Nós somos tão facilmente influenciados por pessoas que não têm Deus. Mas às vezes Deus coloca pessoas abençoadas e abençoadoras ao nosso redor, e a pessoa nos dá um conselho e a gente não leva em consideração. Às vezes porque a pessoa tem um grau de escolaridade menor do que o nosso, às vezes porque a pessoa tem uma idade menor do que a nossa, ou mais velha do que a gente acha que não, é muito velho, não entende disso. Irmãos, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, meu irmão, que Deus colocou na sua vida para te dar, como uma irmã, sabe os conselhos. Ele é um vaso que Deus usa para abençoar.
aqueles que estão ao seu redor. Paulo aqui está querendo abençoar essas pessoas, dando um conselho maravilhoso. Esse navio vai ser destruído justamente porque essas pessoas não ouviram o conselho. E nada, esse homem não entende nada, rapaz. Esse homem é um doido. Não viu o que Festo falou? As muitas letras fizeram ele o quê? Delirar. Ele vai falando de um Jesus aí que está morto e que está vivo ao mesmo tempo. Vai dar ouvido a esse rapaz aí, rapaz? Não, vamos adiantar, a gente tem que chegar na Itália. Então cuidado. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Cuidado de quem você tem ouvido e o que você tem ouvido. Porque eu tive o Covid. Segui todos os conselhos médicos e nenhum deles me ajudou em nada. Quem me ajudou foi o Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque não estou falando contra a medicina. O que eu estou falando é a medicina nunca deu a última palavra na vida de um crente. Quem dá a última palavra é Deus. Eu fico assim, sabe? Às vezes eu me sinto emburrecido diante de algumas pessoas. Porque eu pego a minha Bíblia e está escrito lá: você está passando por dificuldade? Eu estou. Aí a Bíblia diz: se você estiver passando dificuldade, o que você deve fazer? Peça a Deus sabedoria. Você vai pedir a quem sabedoria? A quem você vai pedir sabedoria? Jesus. A Deus. Peça a Deus sabedoria, que a todos dá e ninguém lança no rosto. Você pediu sabedoria a Deus hoje? Ou você faz parte do rebanho do mundo? Impressionante, irmãos, como determinadas pessoas que se professam cristãs vivem como se Jesus não somente não existisse, mas fosse inimigo delas. Porque elas fazem exatamente o contrário do que Jesus manda. Você fala assim: o que está acontecendo? Então o apóstolo Paulo está aqui dando um conselho, mas eles levam em consideração o conselho de Paulo. Isso vai custar o quê? O navio. Sabe por que Deus não matou essas pessoas? Por misericórdia. Deus não matou essas pessoas para mostrar como ele era na vida de Paulo. Como nós vamos ver na época de Salomão. Salomão, eu não vou dividir o reino nas suas mãos por causa da aliança que eu fiz com seu pai. Já imaginou? Davi já havia morrido, ó. Mas Deus não havia se esquecido de Davi. Eu fiz uma aliança com Davi. Salomão, você fez coisa errada, mas eu não vou dividir o reino na sua mão. Aqui a gente vai ver, as pessoas fizeram coisa errada, mas um crente, ele abençoa o ambiente. A gente falou aqui, quando você tem um crente em um lugar, as coisas são difíceis, mas elas também são abençoadas. Quem foi que fez com que o Egito, quando ninguém tinha grão, quando o mundo inteiro estava passando por fome, na época lá de José, quem foi que fez com que o Egito tivesse grão? Porque só o fato de adivinhar o sonho de Faraó absolutamente não protegia o Egito do que ia acontecer. Tanto que José revelou o sonho. Ó, o seu sonho é o seguinte, Faraó: vão ter 7 anos de grande prosperidade e vão ter 7 anos de escassez. Aí o Faraó disse: e agora? O que é que eu faço? Ele não sabia o que fazer. Mas Deus deu sabedoria a José. E um ímpio Faraó deu ouvido a José. Já imaginou isso? Mas quando José falou para os crentes, seus irmãos, até o seu pai Jacó disse que ele estava louco. Ele disse: ó, meu pai, meus irmãos, Deus me deu um sonho, disse que estava todo mundo com seus molhos. Molhos era a colheita de trigo, né? Eles faziam tipo feixes, né? Com as espigas. Aí tinha as espigas de todo mundo, inclusive a sua, meu pai, e a minha subia acima de todos. Mas José, não é assim não, José. Que é isso? José, você deve estar, ó. Mas quando José falou o conselho para Faraó, Faraó acreditou. Não, Faraó, o negócio é o seguinte: nos 7 anos a gente vai construir celeiros, a gente vai plantar bastante, a gente vai colher tudo, a gente
gente ter trigo suficiente para suportar esses anos. E aí, ele seguiu o conselho de José, não foi? E o Egito se tornou a nação mais rica do mundo naquele momento. Você sabia disso? Os ímpios. Enquanto que tem crente que vê um outro crente falar pelo Espírito Santo e diz: varão, aí você está sendo radical. Pô, não, mas é bíblico. Quem você tem ouvido? E o que você tem ouvido? Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio, tá vendo? Misericórdia. Tem gente que está sendo assim. Não, Deus está dizendo para eu fazer isso, né? Mas a televisão, a Globo, está dizendo para eu fazer, ó. São jornalistas conceituados, são economistas, são médicos, são todo mundo que está lucrando com essa pandemia. Você já viu? Você sabe quem está lucrando com essa pandemia? Os meios de comunicação. Sabe quem está lucrando com essa pandemia? Esse pessoal que está fazendo com que vocês fiquem desesperados. Eles que estão lucrando com a pandemia. Você acha que quais são os números que giram em torno dessa vacina do Covid? Trilhões. Já ouviu falar nessa cifra? Pois é. Para vacinar bilhões, o mundo vai ter que gastar trilhões. Aí você acha que é interessante para uma pessoa dessa dizer: não, vamos ser sensatos, vamos fazer. Não, se desespere porque aí a vacina fica mais cara. Vocês já perceberam como a cesta básica está mais cara? Misericórdia. Vocês já perceberam isso? Você acha que isso é um acaso? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Você é crente. Você tem que orar. Seus conselhos têm que vir de Deus, sabe? Senhor Jesus. E não do homem. Se você tiver que fazer alguma coisa que a televisão e os meios de comunicação estão dizendo para você fazer, você vai fazer, mas não porque eles disseram, porque Deus te mandou fazer. É assim que a gente age. Deus me mandou fazer isso e eu vou fazer. Se eu tiver que morrer fazendo isso, eu vou morrer em paz, porque foi Deus que me mandou fazer isso. A pior coisa é uma pessoa perdida. Amém. Imagine, você olha para uma pessoa que te deu um conselho e ela mesmo está desesperada. Aí você diz: rapaz, você acabou de me dar um conselho e você acreditou? É o mundo que a gente vive, aonde os crentes ouvem mais os ímpios do que a Cristo e aqueles que seguem a Cristo. Uma triste realidade, irmãos, que a gente tem que lutar. O centurião deu mais crédito ao piloto e ao mestre de navio, o mesmo centurião que tinha usado de quê? Humanidade com Paulo, percebeu? Ô, rapaz, fulano foi tão gente fina comigo. Eu tenho que dizer gente fina, porque se eu disser gente boa, que um diz ali: cadê ele? Bom, só tem um, que é Deus. Então, fulano foi uma pessoa tão legal comigo. Pois é, essa pessoa que foi legal com você hoje, olha, amanhã pode colocar a sua vida em risco. Confie em Deus. E Deus move o coração das pessoas segundo a sua vontade, a sua boa vontade, que na vida daqueles que o amam é sempre boa, perfeita e agradável, e faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Todas as coisas cooperem para o bem. Todas elas. Glória a Deus. Você vai ver que o próprio naufrágio de Paulo aqui, nesse capítulo, cooperou para o bem. Ele parou numa ilha que ele não pararia se não fosse o naufrágio. E evangelizou essa ilha. E pessoas foram curadas e creram em Cristo. E eu acho que eu vou chegar lá antes da meia-noite. Oh, glória. Tem algum eutico aqui? Se tiver, bota alguém para ficar do lado dele, para ele não cair da janela. Mas centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Normalmente é assim, irmãos, os cristãos são desprezados.
Os conselhos dos cristãos são tidos como nada. E no final, são sempre eles que estão certos. Porque eles não falaram deles, eles falaram da parte de Deus. Não sendo o porto próprio para invernar, que eu falei para vocês que é invernar. Então, quando chegava em determinada parte do ano, que a gente conhece como inverno, né, a parte mais fria do ano, eles paravam em algum lugar, esperavam o inverno, até porque tinha neve, tinha uma série de fatores assim climáticos que impedia a navegação. Então eles estavam procurando um lugar para passar o inverno, para depois então começar a viagem. Então eles não que Paulo disse para eles esperarem naquele lugar que eles estavam, mas o piloto e o mestre do navio disseram: não, a gente vai achar um lugar melhor para a gente ficar. Então eles foram. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudoeste. Então eles queriam chegar nesse lugar. Mas a gente vai ver que o homem faz planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam. Ó como ímpio é. Tá vendo, varão? Eu falei que esse Paulo não sabia de nada. Aí o vento tá aí soprando, tranquilo, ó, brisinha. Esse Paulo não entende nada, pai. Paulo mandou a gente ficar lá, que nada. Esses crentes não entendem nada, é tudo, ó, lelé da cuca. O diabo faz assim, irmão. Quando você prepara uma cilada, você coloca sempre uma isca. A isca é para a pessoa vir até o ponto onde ela vai ser tragada. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles, ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão, que a gente conhece como furacão, uma tempestade marítima. Um tufão de vento chamado, deram até nome para ele, viu? A gente não tem o El Ninho, esses fenômenos climáticos, pois é, esse tufão aqui, Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixar levar. O vento foi tão forte, a tempestade estava tão forte, que eles não tinham mais condições de dirigir, de pilotar o navio. Então eles simplesmente deixaram com que as ondas levassem o navio. Olha que loucura! Porque não ouviram o conselho do cristão, do que estava cheio do Espírito Santo. Cuidado, irmãos. Escolhas ruins, consequências desastrosas. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. O bote salva-vidas, né, que ficava lá seguindo o navio. E levantando esse, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo cobrir o navio para evitar que a água da tempestade fizesse com que o navio ficasse mais pesado, então ele viesse a afundar. E temendo que dessem para Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Depois, se vocês quiserem informações sobre a marinha, o irmão Marcelo pode dizer todos esses termos náuticos aqui para vocês. Amém? Eu sou leigo. Açoitados severamente, versículo 18, pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. O que é aliviar o navio? Se lembra que esse era um navio de carga, que estava levando um monte de carga para a Itália? Então eles começaram a jogar as cargas no mar, para o navio ficar mais leve, porque o navio pesado corre o risco de quê? De afundar. Então eles começaram a aliviar o navio. Versículo 19. E ao terceiro dia, nós mesmos. Você percebeu o pronome aqui? Nós. Eu, tu. Como é o pronome? Como é? Eu, tu
tu, ele, nós, vós, eu, tu, nós, vós. Rapaz, essas crianças não estão estudando português, não é? Eu, tu, nós, vós, nós. O que significa nós? Eu e mais um grupo de gente. Nós. Não é assim? Quem está escrevendo esse livro? Lucas. Ele está aqui junto desse perrengue. Ele não está aqui só... Ele não estava só... Paulo contou, Lucas, a gente passou uma tempestade, o negócio foi assim. Não, pai, Lucas está na tempestade aqui. Mas Lucas era médico. Bem, então está no lugar certo, porque um monte de gente vai se machucar. Então, olha que coisa linda, né? Um homem que tinha tudo, do ponto de vista humano, diz, não, eu quero tudo de Deus, porque o tudo do mundo não vale nada. Lucas tem um exemplo tão bonito pra gente, né? Principalmente nesse momento que a gente vive, que as pessoas supervalorizam a medicina, como se a medicina salva. Você já viu a medicina fazer alguém viver mais do que 120 anos? Você já viu? Não, o fulano assim é um médico espetacular. Você conhece alguém com 200 anos? Então, pra mim, não tem medicina espetacular nenhuma. Meu filho, eu conheço só uma pessoa espetacular. O nome dele é Jesus Cristo. Esse é espetacular. Esse é o meu herói, é o meu salvador, é o meu tudo. Amém. Esse é a minha bandeira. Pastor, qual é o seu time? Jesus. No mundo a gente só tem decepções, irmãos. Mas em Cristo não. Em Cristo nós temos alegria. Então ele começa a explicar aqui, versículo 19. É o terceiro dia. Olha que coisa, irmãos. Você já imaginou vários dias numa tempestade? Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Olha que coisa. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrela. Já imaginou? Vários dias numa escuridão, onde você não sabe onde você está, no meio do nada. Só que de um lado é água, para o outro água, atrás água, na frente água, tudo é água, de cima descendo água. E você olha para cima procurando o sol, as horas passam e você não vê o sol. Parece que você está numa noite infindável. Olha que desespero, irmãos. Mas é nesse momento que um grupo de pessoas tem paz. Quem são eles? Os cristãos. Os cristãos têm paz, mesmo nas maiores tormentas. Quem aqui já leu o Salmo 46? É isso daqui que o Salmo 46 está fazendo. Amém. Ainda que o mundo se abale desse jeito, eu confiarei no Senhor. Amém. E eu sei que o meu Deus está no controle. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas. Nada, só nuvens, com chuva, raios, tempestades. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Olha, as pessoas então disseram, a gente vai morrer. Estavam se preparando aí que vai todo mundo morrer, ninguém vai se salvar não. O negócio aqui, ó, morreu, acabou. O cristão toma essa atitude, irmãos? Não. O cristão não toma atitude. O cristão nunca existe. O cristão sabe que quem está no controle é Deus. E que Deus está nos guiando. Mesmo nas noites no período de tempo mais difícil, seja noite ou seja dia. É isso que o salmista diz no Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Essa expressão é uma expressão que foi traduzida para português como vale da sombra da morte. Algumas bíblias traduzem como vale sombrio. Mas isso é uma expressão idiomática do hebraísmo, que significa o momento mais difícil da vida de uma pessoa. O momento onde a pessoa se desespera da sua própria vida. O momento onde a pessoa enxerga o seu fim. É isso que o salmista está dizendo. Ainda que eu passe por esse momento, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. É isso que Davi está dizendo no Salmo 23.
É isso que Paulo, que Lucas, que Aristarco estão sentindo aqui. Glória a Deus. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, olha de quem vem. O que ninguém ouvia, continua falando. Ô Paulo tagarela, viu? Rapaz, Paulo é gente fina demais, né? Paulo era uma pessoa que amava as pessoas, mesmo quando as pessoas não amavam ele de volta. E é isso que constrangia. Rapaz, eu faço tanto mal para esse camarada e ele me trata tão bem. Aleluia. Aí Paulo muitas vezes contava a sua história. Não, rapaz, sabe por que eu faço isso? Eu já fui com você. Eu sei o que você está sentindo. Então Paulo se levanta porque Paulo amava aquelas pessoas, mesmo sabendo que elas estavam passando por aquilo, porque não deram ouvido para ele, o que ele falou. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora eu vos aconselho bom ânimo. Olha, o cristão, ele dá o que para as pessoas? Bom ânimo. Mas pastor, você vive falando do inferno, como é que dá bom ânimo para alguém? Meu filho, se existe inferno, então existe o quê? E por que você não vai para o céu? Por que você está tão preocupado em ir para o inferno? Se você pode ir para o céu, arrependa-se, crê em Cristo. Então aqui ele diz, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Quem disse isso a Paulo? O Senhor. Sempre vale a pena ouvir aqueles que ouvem a Deus. Eles têm sempre algo de bom para nos dizer. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, e essa expressão é muito, muito maravilhosa, porque a palavra anjo é a palavra mensageiro, e um anjo de Deus pode ser tanto um ser espiritual, um anjo, né, mesmo, como pode ser um ser humano que está na qualidade de mensageiro de Deus para falar algo de Deus para nós. Porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, não é o Deus que eu admiro, não é o Deus que eu sou devoto, é o Deus que eu pertenço. O relacionamento do cristão com Cristo é totalmente diferente do relacionamento de qualquer outra pessoa com o seu Deus. Eu sou de Cristo. Não é eu adoro a Cristo, não é eu faço oferendas a Cristo. Não, eu sou dele. E isso é tão lindo, irmãos, porque muitas vezes a gente não entende as Escrituras, e um dos livros menos entendidos da Bíblia, e um dos livros mais bonitos da Bíblia é o livro de Cantares. Cantares de Salomão, que traz justamente esse relacionamento de Cristo e da sua noiva, que é a igreja. Eu sou do meu amado, e o meu amado é o quê? É meu. Olha o que Paulo está dizendo. O Deus de quem eu sou dele, eu pertenço a ele, ele me comprou. Você imaginou isso, irmão? Dizer isso para algumas pessoas é loucura, principalmente para essas pessoas que falam, não, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e quando eu quero também eu adoro a Deus, quando eu não quero também eu não adoro a Deus. O Deus que eu sou, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo, este esteve comigo. Paulo, você está maluco, Paulo? A gente está aqui numa escuridão só e ninguém viu nada aqui, Paulo. Como foi que Deus apareceu? Ele apareceu para quem? Para Paulo. Porque as outras pessoas não tinham olhos para ver e nem ouvidos para ouvir. Você pode estar num lugar onde Deus está falando com todo mundo e ninguém está ouvindo, só quem está ouvindo é a pessoa.
Eu não sei se vocês prestaram atenção, quando Paulo descreve a sua experiência de conversão, ele diz que os seus companheiros de viagem ouviram a voz, mas não entendiam o que ela dizia. Tem muitas pessoas que se relacionam com Deus assim na igreja. Parece que o pastor está só movimentando a boca, mas a pessoa não está assimilando nada. É para o seu próprio prejuízo e dano que a pessoa está fazendo isso. Se você ouvisse aqueles que Deus envia na sua vida, tantas e tantas catástrofes seriam evitadas. O Deus de quem eu sou, quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Você percebeu? Todas aquelas pessoas só estavam vivas porque Paulo estava naquele navio. Deus, por sua graça, te deu, Paulo, a vida dessas pessoas. É lindo isso. Um cristão, ele abençoa o lugar que ele está, mesmo quando as pessoas não gostam dele. Ele é crente, ele é luz. Você ser crente, irmão, é você saber que você é um abençoador por natureza. Paulo está ouvindo isso do próprio Senhor. Por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo. Paulo foi animado para animar. Tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Você tem essa confiança? Você tem essa confiança em Deus que vai acontecer exatamente o que Ele falou? Então deixa eu lhe dizer uma coisa que Deus falou e que vai acontecer exatamente como Ele falou. Esse negócio é bom, viu? Não quebrou não, se fosse eu tinha quebrado. Não se engane o homem, o que você plantar. Você sabia que isso vai acontecer? Você sabia mesmo? Pois é. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós a Ele. A Ele. Ele não nos abandona. Nunca. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo. O que é o prumo, irmãos? Era uma espécie de peso que fazia com que você pudesse medir a profundidade do mar. Não é isso mesmo? Se eu estiver errado, você me corrige. Então você mede, né, qual a profundidade que o navio está passando. Se 10 metros, 5 metros, 2 metros. Porque eles sabem qual é o tamanho do casco do navio. Essas informações todas que são importantes para quem está navegando. Então eles estavam lançando prumo para ver se realmente eles estavam chegando a uma região de costa, aonde a água é mais rasa. Então eles começaram a jogar prumo. Acharam 20 braças. Então eles foram lá. Passado um pouco mais adiante, lançaram prumo de novo e acharam 15 braças. Isso quer dizer o que, irmãos? Que eles estavam realmente chegando numa região de terra, porque o mar estava ficando mais raso. E eles lançaram, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, era o perigo, né, do mar lançar o navio contra a rocha, então ele se despedaçar. Lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio. E tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar a âncora à proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Olhe, quem está querendo ir embora da igreja, cuidado, viu? Vocês se lembram da época de Noé? Quantas pessoas se salvaram? Todo mundo que estava dentro da arca. Aqui é a mesma história.
Essas pessoas estavam querendo que, uma vez que eles viram que a terra estava próxima, eles disseram, ó, quem quiser que fique no navio, a gente vai aqui pegar o bote, ó, e vai achar a nossa terra aí, se tiver rocha aí, eles que se quebrem todos. Paulo disse, ó, se vocês tentarem salvar a sua vida, vocês irão perdê-la. Você viu como a Bíblia toda se cumpre numa simples descrição de história aqui? Se tentar salvar a sua vida, marinheiros, vocês vão perdê-las. Mas se vocês confiarem no que Deus falou, que nenhuma vida se perderá, vocês vão se salvar. Se estes não permanecerem, versículo 31, a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Irmãos, 14 dias sem comer. Tem tempestade que faça isso com você, irmão? Por que os irmãos estão rindo? Socorro. Então quer dizer que a tempestade não está tão forte assim na sua vida, né? Ô pastor, a tempestade lá em casa é diferente. Quando o negócio fecha o tempo, eu como. Ai, Senhor Jesus. O que tem na geladeira vem de lá pra cá no armário. Rau, rau, rau. Eu saio daí, se for feijão. Aí é que. Eu não sei se vocês já ouviram falar, as minhas filhas, eu também gosto muito de um desenho chamado Kung Fu Panda. E esse Kung Fu Panda, ele come quando ele tá chateado. Ô, Jesus. Socorro, meu pai. Eu acho que tem muito Kung Fu Panda cristão. É a minha cara essa obra. Vocês já assistiram esse desenho? Eu como quando eu tô chateado. E a boca cheia de pessegueiro. Socorro, Jesus. Então aqui ele diz, como irmãos, olha que coisa linda. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tem momentos que a gente tem que jejuar, mas tem momentos que a gente tem que comer. Paulo sabia o que iria acontecer. O que iria acontecer? O navio ia encontrar terra firme e eles iam ter que se lançar na água, nadando, se segurando, ia precisar de quê? De força. Pode ser, então, olha, como uma coisinha aí, meu filho, que daqui a pouco você vai precisar fazer um exercício físico. Um potássiozinho aí pra dentro, vamos lá, né? Uma bananinha, uma maçã, um bolo de chocolate com calda de chantilly, ou então, né, se os irmãos preferirem, um bolo de tapioca com leite condensado. Comam aí. Provavelmente não tinha isso no navio aqui, irmãos. Mas tinha comida ainda, graças a Deus. Eu vos rogo, versículo 34, que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, irmãos, como é interessante. Aqui a gente está vendo no capítulo todo Deus usando Paulo para manter em segurança as pessoas deste navio. Paulo é um nutrólogo? Paulo é um nutricionista? Não, Paulo é crente. Mas Paulo está dizendo, rapaz, como um negócio aí, que daqui a pouco, ó, tem que fazer um exercício físico. Tem gente que não sabia nadar, meu filho, tinha que se pegar no pedaço de madeira e esperar a onda levar, é surfar. De bodyboard. Bodyboard é aquela pranchazinha, né, que você fica deitado e a onda vai levando. Então aqui, ele está dizendo, eu vos rogo que comais alguma coisa. Pastor, o senhor está falando isso pela terceira vez, o senhor está com fome, é? Um pouquinho. Aí Deus está no controle. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Está vendo aí? Então se o pastor está caindo no fio do cabelo dele, fique tranquilo, que Deus está querendo que caia. Minha filha fica olhando minhas fotos mais novas e diz, meu pai me sentia tanto cabelo, por que foi? Pergunte a Deus, ele que conta. Eu não sei não. Eu tinha um bocado mesmo, meu filho. Os cabelos faziam até assim, ó. Assim, ó. Pergunte ali, Adriana. Ela me conheceu, cabeleiro assim, quando tomava o cabelo assim, ó.
profissão. Ô, Jesus. Mas quem está cortando meus cabelos é Deus. Então não tome conta de meus cabelos. Quem está tomando conta de meus cabelos é Deus. Do Diquinho também. Oh, Jesus. Diquinho tinha na época que ele era mais novo, hein, Diquinho? Jackson 5. Rapaz, não foi Diquinho novinho, rapaz. Ele parecia um jogador de futebol profissional. Ele tá assim, ó, pela... Ainda bem que ele se converteu, irmão. Glória a Deus. Vamos lá. Todos cobraram, perdão, versículo 35. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Olha que coisa linda. Essa coragem de Paulo deu a oportunidade dele dar um testemunho cristão diante de pessoas que viram que os seus deuses não podiam nada. Esse é o momento que a gente está vivendo. Cadê as igrejas da prosperidade? Que diz que cura tudo. Cadê aquele que cura, que faz e acontece? Cadê os curandeiros da vida? Por que ninguém trouxe a cura do Covid? Por que ninguém diz aí como é que fica rico? Sabe? Só existe um Deus. E é o nosso Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo coração, alma, força e entendimento, e amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume toda a lei e os profetas. É isso que Paulo está mostrando aqui para essas pessoas por meio dessa ação. Ele tomou o pão e ele deu graças a Deus, mostrando para aquelas pessoas. Sabe por que agora a gente está comendo? Sabe por que a gente não está embaixo da água, morto por um naufrágio? Sabe por que a gente não foi afogado no meio dessa tempestade? Porque existe um Deus que tem um propósito. Deu graças a Deus na presença de todos. E depois de um partir, começou a comer. Ao comer, meu filho, comeu. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Ah, meu filho, o negócio aqui andou, viu? Estávamos, mais uma vez, Lucas aqui se incluindo, estávamos no navio 276 pessoas ao todo. E, irmãos, é muita gente, não é? Até hoje, 276 pessoas. A gente está falando de um navio que tem 2000 anos. Olha que coisa. 276 pessoas, fora a quantidade de carga que ele estava levando. E todas essas 275 vidas foram poupadas por causa da vida de um homem que Deus tinha um propósito pré-estabelecido na vida dele. Você já imaginou? Como a sua missão e a minha é mais séria do que a gente imagina? Você sabia que tem gente na sua família que está vivo por causa de você? Você sabia disso? Aqui, ó. Deus tem propósitos, irmãos. Glória a Deus. Deus faz coisas por amor aos seus filhos, que repercute inclusive na vida daqueles que não são seus filhos. Como não amar, como não ser constrangido por amor de um Cristo assim? 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada. Uma enseada, irmãos, quem aqui já esteve no Farol da Barra? Quem foi que já esteve no Farol? Só essa quantidade de gente saindo no Farol da Barra, eu creio que todo mundo que está aqui já esteve no Farol da Barra. Quem já esteve no Porto da Barra? Ali é uma enseada. Inclusive tem um marco lá que diz que é onde chegaram lá, né, o pessoal que veio lá de Portugal, que não é enseada. Eles avistaram algo parecido com aquilo que a gente vê, que a gente já viu aqui na nossa cidade. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio.
Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando porém num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, e a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Por quê? Porque ao chegar em Roma, eles tinham que dar conta de cada um desses presos. Se eles fugissem, os soldados seriam punidos por aquela fuga. Mas olha que coisa. Mas o centurião, querendo salvar a quem? Paulo. Olha, a vida de um homem muda a história da vida de 276 pessoas. Já imaginou? Você é um preso que ia ser morto. O soldado já estava com a faca na sua goela. Aí o centurião chega e diz: não, mata não, rapaz. Mata não. Ufa. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar, quem sabe nadar aqui, quem não souber aprenda, viu? Mas tem um pessoal que diz: eu sei nadar, meu filho, tenha medo, viu? Isso não é nadar, não. Nadar é outra coisa. Diga assim: pastor, eu não me afogo. Eu não me afogo. Nadar é outra coisa, viu? Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de fazer, ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim, repita comigo, vamos ler todos juntos? E foi assim que todos se salvaram em terra. Vamos ler? E foi assim que todos se salvaram em terra. E foi assim que todos se salvaram em terra. Você acha que é por acaso que essas palavras estão aqui na Bíblia? E foi assim. Divinamente instruídos. Quando eu disse para vocês que o título da nossa mensagem hoje à noite era uma viagem emocionante, é porque de alguma forma esse capítulo 27 é uma analogia da vida cristã. A vida cristã é uma viagem, onde nessa viagem nós enfrentamos muita turbulência, onde a gente vai chegar lá no céu sem nada. Mas só o fato da gente chegar no céu já valeu tudo. E o nosso desejo crescente é de fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Essa terra aqui, a gente pensa naquela nova terra que vem junto com o novo céu, aonde não existe mais choro, nem dor, nem morte, porque já as primeiras coisas se passaram. Mas a diferença é vital entre aqueles que são humanamente instruídos e aqueles que são divinamente instruídos. Quem você é nessa história? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos orientar nessa noite. Dai-nos ouvidos, Senhor, que ouçam a Tua mensagem, um coração disposto a obedecê-la, Senhor, na sua totalidade. Não nos deixa, Senhor, endurecer a cerviz diante da Tua maravilhosa graça.